Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Está começando hoje o nosso JC Cast. Eu sou a Vinícia e para bater um papo comigo, para contar um pouco da sua história, o nosso convidado hoje é o nosso pastor e grande amigo nosso pessoal, né? É o nosso pastor Givanilson Luiz. Ele é presidente aqui das Assembleias de Deus em Campo Novo do Parecis, Assembleia de Deus Jerusalém, não é isso, pastor? Isso. Eu também quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, Amém. dando uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia para aqueles que vão, nesse momento, estar conosco através da internet. Que Deus os abençoe, Vinícia, com esse trabalho Amém. lindo, maravilhoso. Juca, Rodrigo, que Deus vos cubra. E estamos aqui para falar sobre o amor de Deus e sobre as maravilhas que Ele faz na vida de uma pessoa. É isso aí. E para começar, assim, pastor, eu queria saber como que foi o início de tudo, né? Da sua caminhada. Conta aí pra gente. Olha, Vinícius, a minha caminhada com Cristo, na verdade, se deu ali por volta do ano entre 2006 e 2007, onde eu tive um encontro pessoal com Cristo. E em 2007, na verdade, eu levantei minha mão e aceitei a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Esse foi o início da jornada, né, do cristão, é quando ele entrega a sua vida para Cristo e deixa Cristo guiar, né, assim como Ele quer fazer. Então, é o Senhor que guia nossas vidas, e eu tenho certeza que você será alimentado pelo testemunho e pela palavra que será apregoada nesse momento. Amém. De lá pra cá, o senhor tem quanto tempo de cristão? Olha, De evangélico, né? como eu aceitei ali em 2007 dá aproximadamente aí... Sou ruim de conta também. 2007 para 2020 dá 17, não é isso? Não sei Acho que fazer. Conta aí. 18 anos. 18 anos. 18 Uma anos. vida, hein? É. Uma vida. Pouquinho de tempo. Pouquinho de tempo. E aonde que o senhor aceitou Jesus? Olha, eu aceitei a Jesus numa cidade chamada Lins, né? Como começou? Eu fui para Lins para fazer um concurso, né, na área de música, no Exército. E ali eu comecei a servir o Exército. E através dessa jornada entre 2006 e 2007, eu comecei indo visitar a igreja, tocando, né, numa orquestra. E de lá para cá, eu fui buscando procurar ter intimidade, né, com o nosso Senhor. Então, a minha jornada ela começou de lá para cá, o Senhor começou a colocar propósito. Por isso que eu falo assim, Vinícius, que quando Deus ele tem uma promessa, ou quando Deus escolhe, né, alguém para fazer a obra dele, ele tira do monturo, né, ele tira do mundo e ele nos capacita. Estamos aí com uma caminhada, um bom tempo, fazendo a obra do Senhor para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Bastante tempo, né, pastor? Aí dali o senhor já... Em Lins que o senhor começou. Aí dali o senhor já começou na orquestra ali ou foi no Exército? Porque eu sei que o senhor foi do Exército também, né? Sim, sim. Eu tocava no Exército, eu era militar, né? Mas aí eu comecei também a tocar, por exemplo, na orquestra, na igreja, através de um subtenente chamado Maestro Rubem, né? E eu comecei a ajudar ele na igreja, comecei servindo a igreja, mesmo sem ser evangélico, eu comecei a dar aula, né, na igreja na época, e ele me chamou para esse desafio, e ali foi um dos primeiros momentos que eu comecei a ter intimidade com Cristo, e aonde eu via muito jovem, por exemplo, que mesmo sem ser evangélico, tinha sede de aprender música, e ali Deus foi me usando para dar aula de música para aquelas crianças em Lins, né? Isso em 2006.
E em 2007, que eu passei um período ali conhecendo a igreja, em 2007 eu levantei as minhas mãos. Aceitando Jesus em 2007. E a partir dali que o senhor começou toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. Sim. Na verdade, assim, quando eu estava no quartel, como nós havíamos conversado anteriormente, no quartel eu comecei a ter algumas experiências com Cristo. Isso, o senhor novo convertido. Novo convertido. E essas experiências que eu tive no quartel, quando era militar, as pessoas, assim, começaram a me taxar, chamado de doido, né? Porque crente, quando ele é novo convertido, ele está no primeiro amor, né? Aquela sede que a gente quer buscar, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada, né? E eu estava no primeiro amor ali, querendo conhecer mais de Cristo, e eu pegava uma biblinha pequena, como eu falei para vocês lá atrás. A gente tem uma biblinha pequena, né? Novo Testamento. E aí eu estava sentado, eu sentava lá na cadeira, tinha umas pessoas, né, uns colegas meus de serviço sentados, e eu começava a falar para ele assim: olha, Jesus te ama, viu? Jesus, ele quer mudar a sua vida. E ele falava assim: rapaz, mas tu só vive pregando para a gente. Eu falei assim: sim, porque eu estou falando coisas boas para vocês. E um dia eu vou ver você com a Bíblia debaixo do braço andando comigo. Você falava isso dentro do quartel? No quartel. Eu lembro que um dia eu fui evangelizar um sargento, esse sargento quase se alterou, né, para mim. Nossa. E eu falo assim: mas Jesus te ama. E ali, é por isso que eu digo assim, a Bíblia é tão interessante que o Senhor ele diz que ele escolhe as coisas loucas, né, desse mundo para confundir aqui são. Então, assim, o Senhor naquele momento me escolheu e eu me dispus a fazer a vontade de Deus. Então, se eu estava no quartel, eu pregava, né? Se eu estava em casa, eu pregava. Então, se eu estava, por exemplo, fora do quartel ou fora de casa, mas se eu estivesse com os colegas, eu falava do amor de Deus. É por isso que nós temos que entender que o cristão ele deve pregar a palavra do Senhor dentro do tempo e fora do tempo. Ou seja, aonde você for, você tem que entender que se ali tem pessoas, às vezes pode ter um que está precisando de ouvir uma palavra, e nós não podemos nos calar. Temos que pregar o evangelho para toda criatura. Aí dali o senhor começou a pregar. O senhor teve, como que fala? A gente fala cargo hierárquico, que fala, meu bem? De presbítero, essas coisas? Não subiu? Não, no início não. Eu não estava preparado ainda para isso. Né? Eu congreguei durante 8 anos no Belém, né? Fiquei 8 anos no Belém. Durante esse tempo, eu fui chamado, aí quando eu estava com 2 anos na igreja, eu fui chamado para ser cooperador e conselheiro, né? Do jovem que tinha ali. E assim a gente fazia, eu pregava nas congregações, e é interessante assim. Eu creio que eu posso contar isso aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho, e eu casei com a minha esposa, e o meu pastor, um dia ele chegou assim: Gil, você quer pregar a palavra? Você deseja, tem sede de pregar a palavra? Assim, eu tenho, eu quero pregar, eu quero ser um grande pregador. Eu quero falar desse Jesus. Aí ele falava assim: então, se você quer ser um bom pregador, estude a Bíblia, medite nela, de dia e de noite, busque, ore, e aonde o Senhor for, fale do amor dele. Mas você tem que buscar, você tem que ser um homem de oração. Então, através disso, eu comecei a buscar. Aí eu chegava do quartel, o que é que acontecia? Eu ia para o banheiro, eu começava a pegar, por exemplo, um salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu começava a pregar debaixo do chuveiro. Aí a minha esposa falava assim: amor, estou querendo usar o banheiro. E eu ali pregando, eu ficava 40 minutos, 1 hora pregando. Mas aquilo dali, eu até então não entendia que era Deus, naquele momento, que eu vi isso como uma preparação, porque eu tive sede. Então eu comecei a falar muito de Jesus, aonde eu estava, dentro de casa.
só se ouvia falar da palavra de Deus. Então, ali nasceu um desejo de pregar. Até que um dia o pastor da minha esposa ficou sabendo, né, que uma irmã foi em casa e me viu pregando no banheiro e falou assim: Natália, o seu esposo é uma bênção, vamos levar ele para pregar na igreja, no culto do jovem. Aí o pastor me deu a oportunidade, eu, né, me tremi na época, né? Imagina, novo convertido, né? Conhecendo ainda, com muita sede. E esse pastor, ele me deu a oportunidade de pregar. E foi ali que eu entendi, falei: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Só que eu coloquei algo no meu coração assim, Vinícia: eu não quero ser mais um pregador. Se for para ser mais um, eu não quero. Eu também não pensava que eu um dia iria pastorear, mas eu tinha o desejo de pregar. Mas eu sempre falava assim: eu quero ser um pregador usado e ousado na tua mão. Que o Senhor venha me capacitar e aonde eu for, eu possa pregar o teu evangelho. Então foi mais ou menos essa forma que foi acontecendo a transformação na minha vida, né, através da palavra do Senhor. Nossa, muito forte, hein, Gil? E como que foi a sua caminhada até o pastoreado? Olha, a minha caminhada pelo pastoreado, ela aconteceu da seguinte maneira. Foi rápido? Como que foi? Eu digo que não foi rápido pelo seguinte, Vinícius, porque assim, ó, a gente sabe que o Senhor, ele tem pressa para anunciar o evangelho. Ele diz assim em Isaías, né? Ele diz assim: eis que eu busco e não vejo ninguém que possa pregar. Quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim? Ele fala isso para Isaías, né? Quem há de ir por mim? O Senhor está à procura, e eu me coloquei na brecha, né? Para anunciar as boas novas. Então, eu cheguei, por exemplo, como cooperador. Só de cooperador, eu fiquei um bom tempo pregando nas igrejas, mas, para você ter uma noção, eu não passei pelo diaconato, eu não passei pelo presbitério, né? O que seria normal, pelo evangelista. Então, assim, o Senhor, ele me chamou, ele me preparou, comecei a fazer curso de teologia, a própria igreja, Belém, na época, pagou esse curso para me estar fazendo, e eu comecei a fazer. Só que dali em diante, o Senhor, eu virava à noite orando, lendo a palavra do Senhor, sabe? E eu vi que o Senhor tinha algo para a minha vida. Então, eu não digo que foi rápido, por quê? Porque antes do Senhor nos levantar, tem alguns tipos de renúncia, tem alguns tipos de deserto, e quem está no deserto acha que é uma eternidade. Então, assim, antes de eu chegar no pastorado, eu tive que passar por alguns tipos de provações, né, para que eu possa, para que eu viesse entender que a minha chamada tinha um peso, né, e uma responsabilidade muito grande. E para isso eu tive que ser provado em muitas áreas da minha vida. Então não foi, como se diz, rápido, né? Mas o Senhor, ele nos chamou para isso, e aqui estamos nós. Você foi pastor já em Lins ou foi em outro lugar? Olha, em Lins existia uma igreja, eu não vou falar o nome dela para preservar. Como eu disse para você, eu estava no Belém e eu recebi uma missão. Assim, nós tivemos uma reunião na igreja do corpo de obreiro a respeito de abrir uma congregação em um determinado bairro, só que lá tinha uma igreja muito grande. E nenhum presbítero, naquela época, queria ir. Aí o pastor me perguntou assim: ô Gil, você poderia começar um culto, ficar na frente num culto no lar, o que é que você acha? E eu falei assim: pastor, se o senhor vê que eu tenho condições, eu estou aqui. Eu quero ser usado. Falei assim: então você vai ficar na frente daquele ponto de pregação. E ali nós começamos, eu e a minha esposa. A minha esposa, ela
assim, ela tinha muita vergonha, né, na época, de falar, de ler um versículo. Hoje, se for para ficar na portaria, ela fica. Se é para pregar, ela prega. Se é para ficar no som, ela fica. Se é para louvar, ela louva. Então, assim, Deus, esse ponto de pregação foi o início da preparação para o nosso ministério, o ministério a qual Deus tinha para mim e para minha esposa, viesse se cumprir. Então, começamos no culto, né, no lar, e dali do culto do lar, eu fui para o Nordeste em 2012, fazia mais ou menos quase um ano que a gente estava aí cuidando do culto, né, no lar. E ali no Nordeste, em 2012, nós passamos ali, eu comecei a pregar nas igrejas, e nós voltamos para Lins. Né? Quando nós voltamos para Lins, eu orando ao Senhor, e o Senhor falou comigo, falou assim, olha, o seu tempo aqui em Lins acabou. Tenho eu uma chamada para você. Então, assim, Deus começou a falar para mim que Ele tinha uma missão, né, para que eu fosse fazer na região, ali no Nordeste, né, em Alagoas, em Passo de Camaragibe. Mas, assim, logo no início, eu falei assim, não, deve ser coisa da minha mente. E eu comecei a orar, né, buscar em Deus. E eu comecei a orar de madrugada, eu e a minha esposa, né, e às 3 horas da manhã nós acordávamos e começava a orar. Falei, Senhor, se isso é de mim, que o Senhor tire. Mas se for do Senhor, que as tuas promessas se cumpram na minha vida. E ali nós orando, o dia que nós não acordávamos, quem é que acordava? O Caonzinho, né? Acordava, ficava sentado, chorando, e nós íamos lá, abria a porta e ele nos via. Na hora que a gente abria a porta, que ele nos via, ele deitava de novo, apagava. E ali eu comecei a entender que Deus estava nos despertando para algo maior. Sabe o que eu aprendo com isso, Vinícia? É que quando Deus ele tem uma chamada para a vida de alguém, Ele vai cobrar de você mais do que outras pessoas. Ele vai exigir algumas coisas de você mais do que Ele exige de outras pessoas. Você entende? Ele vai exigir que você ore mais. Ele vai exigir que você jejue mais. Ele vai exigir que você leia, busque mais. Porque, assim, para que nós possamos ser usados por Deus, né? Ele nos prepara, Ele nos molda, mas também Ele quer que nós venhamos nos preparar em todos os sentidos, seja na família, amigos. E ali eu começando a orar, o Senhor foi me revelando coisas profundas, coisas que, por exemplo, eu não via na igreja, era no meu particular. Por quê? Porque olha o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti, né? E ore ao Senhor, e aquele que está em secreto, né, que te vê, ele te recompensará. E eu entendendo essa mensagem, que há momento que Deus ele vai nos tirar do meio de pessoas, Ele vai nos tirar do meio de uma grande multidão e vai nos levar para algo secreto, aonde Ele quer nos revelar coisas profundas, coisas ocultas, e só conseguimos entender isso através de intimidade com Ele. É por isso que aqueles que estejam nos ouvindo, na maioria das vezes as pessoas dizem, Senhor, usa profeta para falar comigo, e Deus está dizendo, é tão fácil, é só você pegar a Bíblia, ler, meditar nela, entrar no seu quarto, porque Cristo sempre está à sua espera para que Ele possa ouvir a sua oração e responder às suas orações. E eu comecei a buscar isso, né? Eu tive sede de buscar. Então, nesse momento que eu comecei a orar com a minha esposa, eu tive da certeza que não era coisa da minha cabeça, mas aí eu comecei a pedir prova, né? Senhor, eu quero prova. Se realmente isso é o Senhor que está colocando no meu coração para irmos para o Nordeste, eu quero prova, porque se o Senhor for comigo, eu sei que eu posso até passar necessidade, mas o Senhor cuidará de tudo nos seus mínimos detalhes.
Pedi prova ao Senhor e Ele deu. Deu. E vocês, dali vocês foram. Pegaram tudo, venderam tudo e foram para o Nordeste. Como aconteceu? Uma dessas provas que eu pedi para Deus, nós oramos aí aproximadamente 15 dias, orando. Aí chegou um determinado dia, eu disse assim, Deus vai falar comigo hoje na igreja. Eu quero uma prova do Senhor hoje. Isso depois de 15 dias. Depois de 15 dias, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu vou para a igreja, aí peguei meu trompete, né? E fui para a igreja, mais a minha família. E o culto começou maravilhoso. Imagina aquele culto que você, as irmãs louvando, a orquestra louvando, o ministério louvando. Só que ali você está tão ansioso, né, para ouvir Deus falar. Sim. E parece que aquilo que você estava pedindo, fala assim, Deus, eu não tô ouvindo a tua voz, o Senhor não está falando comigo. Então a orquestra tocou, as irmãs louvou, e eu não ouvia a voz do Senhor. Aí eu fiquei desanimado, né? Sim. Aí eu falei assim, é coisa da minha cabeça. Aí eu peguei o meu instrumento, guardei bonitinho o meu instrumento. Quando eu ia descendo a escada, uma irmã que já tinha descido, né, como eu falei para vocês anteriormente, a irmã estava entrando no carro e ela subiu novamente. Na hora que ela subiu, eu falei assim, Gil, eu estava entrando no carro, mas algo me impulsionou para vir aqui, para dar um abraço em você. Eu queria dar um abraço em você e isso tomou conta de mim, eu não poderia ir embora sem te dar esse abraço. Eu falei assim, amém, minha irmã. Abracei ela, né? E na hora que eu abracei essa irmã já começou, por exemplo, a falar em mistério, né? Começou a falar em mistério e eu esperei para ver qual era a resposta dela, né? E ali aquela mulher falou assim, olha, o Senhor está me mostrando você com a mala pronta. Só que eu vejo, o Senhor me mostrou você preocupado com o que você havia de comer. Assim diz o Senhor, não tenha medo, vai porque o Senhor, Ele é contigo e o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Eu vejo você com as malas prontas. Aí ali eu comecei a chorar, porque eu vi, era aquilo que eu estava pedindo. Veja só, eu fiz um propósito com Deus, só eu e Deus sabia o que eu tinha pedido. Né? Então, assim, eu não abri a minha boca para falar nada, para revelar nada. Então, eu pedi uma prova e o Senhor me deu aquela prova. Eu comecei a chorar e falei para minha esposa, amor, Deus falou comigo novamente. Eu esqueci de falar aquela parte quando eu falei para ela que Deus estava nos levando para o Nordeste, que Deus falou comigo. Sim. E ela falou assim, amor, você tem certeza que Deus está mandando a gente ir lá para o Nordeste? Eu falei assim, tô, amor. Deus vai nos tirar daqui, vai nos levar para o Nordeste, que Ele falou que tem uma grande obra naquele lugar para colocar nas nossas mãos. Aí, olha interessante, no momento que Deus ele te chama, há um grande desafio, porque quando eu falei, por exemplo, para os meus amigos que nós iríamos embora, muitos falaram assim, rapaz, você está doido, você está doido. Você vai morrer de fome, você vai levar sua família, você vai ficar sem emprego lá. Aqui você é cabo no quartel, você tem uma vida já formada aqui, a sua esposa está trabalhando, o que é que você vai fazer lá? E nisso daí eu falei assim, olha, meu irmão, é Deus que está nos impulsionando. Mas antes disso, eu falei o seguinte, né? Falei para minha esposa, Deus falou comigo, então amanhã eu vou chegar no quartel e vou falar para o meu comandante que eu vou entregar a farda esse mês, né? Então esse mês eu vou sair do quartel. Falei para o meu chefe, também me chamou de doido, logo no início ficou sem acreditar, achava que era coisa da minha cabeça, porque eu tinha ido de férias, mas eu tinha convicção, quem estava me levando ali para o Nordeste era Deus. Nossa. Sabe, era Deus. Era Deus que estava me guiando, era Deus que estava nos enviando para uma missão. Então, quando Deus ele quer usar, basta que você esteja na posição.
O que falta, na maioria das vezes, nas pessoas, é se colocar na brecha. Né? Ele disse isso para Ezequiel. Né? Ele disse: Ezequiel, eis que eu andei em todo Israel e eu não achei nenhum sequer na brecha. Né? Então, veja só, o Senhor ele sempre procura. Ele procura levita, né? Ele procura pessoas que toquem, ele procura pessoas que louvam, ele procura pessoas que evangelizem. E se ele procura, ele está dizendo: cadê aquelas pessoas que dizem que quer fazer a obra, mas que não se coloca na posição? Então, quando nós nos colocamos na posição, o Senhor ele nos envia. Porque em Isaías também diz que nós somos uma flecha na mão do Senhor. Ele é o arco. Então ele pega o arco e ele pega a flecha, que somos nós, e envia para um alvo certo. Você entende? Então, assim, o Senhor me enviou e eu estou até hoje fazendo a vontade de Deus até que ele venha. Foi lá para o Passo do Camaragibe, você. Fomos lá no Passo. Nós fomos. Vai ter muita gente assistindo do Passo. Dá um abraço aí para esse povo maravilhoso. Então, assim, Vinícia, como é bom você estar com seu ouvido sensível à voz de Deus. Muito bom. Sabe? Como é bom você ouvir com clareza que Deus tem algo para fazer através de você. E ali, quando eu entreguei minha farda, nós vendemos todos os nossos móveis, a minha esposa, a casa estava toda arrumadinha. Imagina, vocês que são mulher, vocês sabem o que estou falando, né? Imagina, você compra um móvel novo, a sua casa equipada, e de repente você vê gente entrando, pegando os seus móveis, e a gente começou a dormir no chão, e a minha esposa chorava, né? E falou assim: amor, assim, não tem nada não, minha filha, nós vamos fazer a obra. Aí cheguei no quartel, na semana de ir embora, um amigo meu me procurou sobre o carro, perguntando, né, se eu iria vender o carro. Eu falei que sim, dei o valor de 13 mil para ele. E ali ele falou assim: rapaz, se eu tivesse dinheiro eu comprava. E eu perguntei: mas qual o valor que você tem? Ele falou assim: olha, o máximo que eu posso arrumar hoje, se eu conseguir um empréstimo, é de 5 mil. Nós fomos no quartel, olhamos lá a situação dele, né? O gerente dele falou que o máximo que realmente que ele poderia pegar era 5 mil, por causa de alguns do carro, né? Aliás, da moto e da casa dele, que ele já pagava. E eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: amor, eu vou abençoar a vida desse meu amigo. Vamos abençoar a vida dele? Aí eu cheguei no quartel e falei assim: olha, eu vou vender o carro para você, o meu carro está avaliado entre 13 e 14 mil, eu vou vender esse carro para você pelos 5 mil. Aí um sargento que estava do meu lado falou assim: rapaz, você é doido? Esse carro seu é bom, que era um Santana, né? 2.0, um carro muito potente. Sim. E aí eu falei assim: não, eu vou vender para ele. Ele falou assim: você quer quanto nele agora? Eu dou 10 mil, 11 mil, eu te dou agora. Eu compro ele. Eu falei assim: não, eu dei a minha palavra para ele, eu vou vender o carro para ele. E assim, ele não tinha o dinheiro, fui embora. Eu falei assim: na hora que você arrumar o dinheiro... E ainda não tinha os 5 mil? Não tinha, ele tinha que pegar o empréstimo. Eu falei assim: olha, eu estou indo embora, você fica com o carro, na hora que você arrumar, você coloca para mim. E fui embora para o Nordeste, né? Mas antes de nós irmos para o Nordeste, eu falei com a minha mãe, e a minha mãe, logo ela ficou um pouquinho desesperada, né? Givanilson, você é doido? Vim para cá, você vem fazer o que aqui? Né? Preocupação de mãe, casado, filho, morar de favor. E ali eu comecei a orar ao Senhor, fiquei preocupado também. Só que ela orando ao Senhor, ela falou assim: meu filho, pode vir. É Deus que está nesse negócio. Ela também é evangélica? Sim, hoje ela é missionária. Na época também ela já era... Já era evangélica, era nova ainda também, era nova, convertida, né? Então, nós fomos embora para o Nordeste, fomos para a casa da minha mãe, morar de favor. Ajudamos um tempo uma pastora lá a fazer a obra, e depois nós abrimos a congregação. A minha mãe nos deu uma casa e nós fomos olhar essa casa, né? Quando chegamos lá, abrimos a porta e entrei na sala. Minha esposa foi para a cozinha e
e nós fomos interceder, né? Nós fomos orar pelo aquele lugar. Falar assim, olha, o acerto do quartel, né? Mais o dinheiro do carro, dá para a gente colocar cerâmica, dá para a gente ajeitar a casinha e a gente não vai morar, né? de aluguel. E nisso a gente foi fazer planos, porque a gente sonha, né, Vinícia? Sonha. Quem é que não sonha? E é por isso que eu digo assim, ó, Deus, os sonhos de Deus são bem maiores do que o nosso. Às vezes nós sonhamos muito pequeno, sabia? E Deus, em Isaías, ele vai nos dizer assim, ó, os teus caminhos não é igual aos meus caminhos. Os teus projetos, os teus planos não são igual aos meus planos, os teus pensamentos não são igual aos meus pensamentos. Olha o que ele vai dizer para Isaías, né? Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos, são maiores, sabe, do que o meu e do que o seu. O que Deus tem para o seu povo é maior do que aquilo que nós imaginamos, sabia, Juca? Que é maior do que aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, hoje vocês estão aqui, às vezes sonhou pequeno, dando início, mas se você colocar esse sonho que você iniciou, se você colocar na mão do Senhor, vocês verão que esse sonho se tornará grandioso, porque o que Deus tem para o seu povo, para aquele que obedece à sua palavra, é maior do que aquilo que nós imaginamos. Por quê? Porque também a palavra de Deus nos diz assim, ó, se quiseres e obedeceres os meus mandamentos, comerei o melhor dessa terra. Então perceba que Deus sempre vai ter o melhor para o seu povo, mas a pergunta é se nós estamos disponível e sensível à voz do Senhor para que Ele cumpra com as suas promessas. Amém? Amém. Aí daí você começou a fazer culto nessa casa? Lá em... No Passo? Logo nós começamos assim, eu chamei minha esposa, né, nós oramos lá, como Sim. eu falei para você, e eu falei para ela, né, novamente, as coisas loucas, né? Porque, mas Deus falava com você e falava assim, com ela? Interessante que não. Ela falava assim, amor, que negócio é esse que Deus fala com você e não fala, e não fala comigo? Só que tem coisas, Vinícia, o que é que nós temos que entender? Tem coisas que realmente Deus vai falar comigo que não vai falar com você. Mas é uma só carne, é verdade. Mas vamos para a Bíblia. Quando você vai lá em Gênesis, né, no capítulo 12 de Gênesis, qual é a mensagem de Deus? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou para um lugar que eu vou lhe mostrar, para uma terra que emana leite e mel. Ele falou com quem? Ele falou com Abraão. Com Abraão. Né? Que até então Abrão. Então você percebe que Deus ele falou com Abraão e Sara, a sua esposa, creu que o Senhor tinha realmente falado com ele e obedeceu, seguiu. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que lhe deu credibilidade para minhas palavras, né? E acreditou que realmente eu tinha um chamado, como até hoje ela acredita. Sim. Sabe? E eu sempre digo isso nos meus testemunhos, quando eu vou pregar em algum lugar, eu digo que a minha esposa ela é muito mais doida do que eu. Sabe? Por quê? Porque é uma mulher de fé, que acredita no chamado, sabe, que o esposo tem. Então, assim, eu falei para ela até então que eu orando, falei assim, amor, vem cá, Deus nos pediu essa casa. Aí ela falou assim, amor, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu ouvi ele falando aqui comigo agora. Imagina, né? Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho, amor, Deus falou comigo. E ele falou que neste lugar aqui vai ser a casa dele, vai ser a igreja do Senhor. Mas como ia ser a igreja que nós nem tínhamos ovelha para tomar de conta? Vocês só foram, não tinha Sim, ninguém lá. Deus que vocês falou assim para mim, vai, eu tenho uma grande obra lá para você. Nós fomos. Mas não tinha povo. Não tinha um povo ainda para cuidar. Vocês... Ajudamos uma pastora, como eu falei agora há pouco, né? Nós ajudamos essa pastora por um tempo. Evangelizar ainda tudo. E ali nós começamos tudo do começo. E aí eu falei para minha esposa, ela falou assim, amor, se Deus te pediu, nós temos que obedecer. E ela amém. Nós temos que obedecer. Cheguei em casa,
Aí falei para a mãe, né, que a mãe deu a casa para a gente. Eu falei, mãe, Deus me pediu aquela casa lá do Jagatá. Nossa. Né? Como é, Givanilson? Assim, Deus pediu a casa. Assim, peraí, vem aqui. Você veio de São Paulo para cá, você falou, eu acredito nisso, mas Deus falou que para você que pediu a tua farda, pediu para você sair do quartel. Aí vem o negócio do carro. Você sentiu de vender o carro por menos da metade do valor. Você vem para o Nordeste agora, te dou a casa, e você diz que Deus está te pedindo a casa. Eu falei assim, tá. Então, se Ele está te pedindo, a casa eu te dei, você faz dela o que quiser. Agora você não tem trabalho, você sabe que vai morar de aluguel. E eu falei assim, amém. Mas eu não tinha trabalho, eu não estava trabalhando. E ali vem o questionamento da seguinte maneira: Deus, será que é realmente o Senhor que está falando comigo? Deus, será que eu me precipitei de ter vindo para esse lugar? Imagina, 3 meses já havia se passado, 3 meses mais ou menos. E você sem um emprego, vivendo de favor. E por um instante eu falei, será que realmente o Senhor está comigo? Será que realmente é o Senhor que me enviou para cá? E até então eu fiquei em silêncio, e também Deus ficou em silêncio sobre isso comigo. Mas eu entendi que até no silêncio, o silêncio de Deus pode ser um sim, e o silêncio de Deus também pode ser um não. Não. Você entende? Então, a minha mãe falou assim, tá bom, só que na outra casa, se você for morar, você vai pagar aluguel. E ali nós começamos a fazer a obra em 4 pessoas, eu, minha mãe, a minha digníssima esposa e o meu filho Oliver, né, que até então tinha aproximadamente aí 10 anos de idade, na época 10, 11 anos de idade. E começamos a fazer a obra numa casinha, né, aquelas portinhas, como nós falamos, e abria a porta e entrava lá, e oração, oração, oração. Aí deu o primeiro mês, nada. O dízimo que entrou era o dízimo da minha mãe, né? R$120. Aí você vai duvidando, né? Porque tem aquele momento que não é que a gente coloca Deus à prova, mas a gente procura entender qual é o propósito. Depois que eu falei para você o seguinte, Vinícius, que a chamada tem um preço. Você entende? Tem um preço. Eu estou falando para aqueles que realmente entram, que é chamado por Deus para fazer a missão do Senhor, porque pastorado não é trabalho, pastorado é missão. Você entende? Aqueles que entram para pastorear, que o Senhor chama, Ele faz de tudo para que o Evangelho sejam proclamados, sejam pregados. E ali eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, mas eu entendi depois que o Senhor estava me provando. Porque Deus não vai te dar nada sem antes te provar. Deus não vai te dar nada sem antes Ele colocar a sua fé à prova. Entendeu? Para ver até onde vai o seu coração. Não é que Deus não sabe até onde você vai, mas você mesmo, na maioria das vezes, não sabe até onde você pode ir. Você entende? Então, Deus permite essas coisas para que você, na maioria das vezes, busque mais a Ele. E ali, eu falei para minha mãe, mãe, a casa é do Senhor. Ele falou que aqui seria a igreja. Eu falei, tá bom. E começamos aí evangelizar, comecei a evangelizar a minha mãe e a minha esposa. Saíamos, Vinícius, tinha dia que a gente saía 12:30, 1h, quando dava 9:30, 10h da noite, nossa, ainda estava evangelizando. Saía, né, Passo de Camaragibe, na região de um bairro chamado Jagatá, que é um dos bairros mais carentes ali da cidade, mas pensa como eu aprendi a amar aquele povo e amo até hoje. Eu tenho um amigo íntimo ali, quando nós vamos para o Nordeste de férias, rapaz, quando a gente entra no Jagatá, para a honra e a glória do nosso Deus, sabe? As pessoas
tem o prazer de vir conversar conosco, chamar para tomar café e abraçar e dizer que sente saudade da gente, que a gente faz falta. Então, assim, é um povo que o Senhor me levou para eles, para que eu pudesse cuidar deles por um tempo, você entende? Sim. E a gente começou a evangelizar, e aí eu orando uma certa noite num culto, né? Aí a minha mãe louvava um hino, a minha esposa louvava outro hino, o Oliver, por enquanto, não fazia nada, que ainda era uma criança, e eu pregava. Não tinha caixa de som, né? Era no Playboca mesmo. Vocês não tinham caixa, não tinha microfone, não tinha nada? Não, nada, nem cadeira. As cadeiras a gente pegava do vizinho. Me arruma aí 2 cadeiras, começamos a fazer a obra do Senhor. Nossa. E ali, quando eu estava orando, aí veio aquela voz novamente, né? Quebra a parede, quebra essa parede assim, assim, assim. Aumente mais o espaço. Aí terminou o culto, né? Aí fomos para casa andando, né? Que a gente não tinha nem bicicleta, nem carro, nem nada, era de pé. E a gente conversando, aí eu falei assim, mãe, eu ouvi a voz do Senhor hoje e Ele me pediu para a gente quebrar a parede e aumentar mais aqui o espaço. Porque o espaço até então era 3x4, o espaço era pequenininho, né? Aí a minha mãe falou assim, meu filho, vai quebrar a parede para quê? Eu falei assim, mãe, eu ouvi Deus falar comigo, eu estava de joelho, eu ouvi Deus falar comigo. Meu filho, vem cá, só tem a gente de 4 aqui. E vai quebrar a parede para quê? Me diz. Eu falei assim, mãe, Deus mandou quebrar. Aí, de novo, né? Givanilson, olha, não sei não. Eu falei assim, mãe, eu vou quebrar a parede. Aí, um certo dia, eu chamei uns meninos que estavam ali na rua, fui lá de manhã orar, né? E aí eu comecei, né? Martelada para cá e derruba daqui, derruba dali. Aí, entre as portas, tem aquelas colunas, né? E eu meti a marreta naquelas colunas. Quando eu dei fé, e no Nordeste, eles colocam tipo um caibo para cima, né? Que sustenta eu acho que como é que fala? Mão de força, que ela segurava assim, né? E eu meti a marreta por ali, aquele negócio caiu, o teto fez assim, cedeu para baixo. Só fez, dá aquele estaro, né? Aí eu cheguei em casa, falei com o meu padrasto, ele foi lá e falou assim, rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Porque se não me chamou, eu falei assim, Deus mandou quebrar, só que aí eu era para procurar um profissional, não procurei, né? E eu meti a marreta, falei assim, olha, agora isso aqui... Aí ele olhou lá e falou assim, olha, a estrutura está condenada, a madeira... Ele era pedreiro? Ele é pedreiro, aí ele falou assim, olha, isso aqui... Se for para construir, você já vai ter que derrubar essas paredes assim, assim, assim. Eu falei assim, e agora? Eu falei assim, olha, eu só vou te dar 3 dias de serviço. Porque ele estava para vir para São Paulo para trabalhar na época, né, de pedreiro, numas casas. E eu falei assim, me ajuda aí, cara, me ajuda. Aí ele falou assim, eu vou fazer o orçamento. Aí, nesse orçamento, entrou 5 mil de madeira, aí 1,5 milheiro de tijolo, cimento, né, que vocês sabem que construção não é fácil. Assim, mas como é que eu vou pagar R$120? R$120? Aí minha mãe, agora deu, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu falei assim, mãe, vamos para Maceió, vamos fazer um orçamento lá. Como é que a gente vai pagar? Aí fomos para Maceió. E quando chegamos em Maceió, minha mãe falou assim, meu filho, vamos comprar. Vamos comprar. E assim, Deus falava comigo, mas também depois, Deus, eu vejo assim que naquele momento o Espírito Santo tomava a minha mãe ali para estar junto comigo, sabe? Para me fortalecer. Falei assim, não, eu tenho, senão ele vai desanimar. E ali, numa loja chamada Carajás, nós fizemos o orçamento. Aí eu já aproveitei, fiz orçamento de cadeira, já fiz orçamento de cerâmica. Eu sei que nós saímos dali com uma dívida muito grande, Vinícia. Nossa. Madeira, cimento, cerâmica. De 120. Aí fomos para o centro, comprei mais uma caixa de som, né, de R$2.000 na época. Comprei mais 2 microfones. E a minha mãe, meu Deus. E cheguei, o meu padrasto, que ia dar só 3 dias de serviço, eu sei que ele construiu a igreja todinha. Nossa. Só deixou o altar para colocar cerâmica, essas coisas, mas construiu para a gente, não me cobrou nada. Deus levantava vizinho para nos ajudar,
para não precisar pagar. Então, ali, quando eu levantei a igreja, aí Deus falou assim comigo: agora eu vou te mostrar, porque eu te provei. Eu provei tua fé. Agora eu vou te mostrar o porquê que eu te trouxe aqui e tenho cuidado de ti até hoje. E começamos a fazer o culto naquele momento. Vinha gente, ficava na janela, né? E de repente levantava a mão e aceitava Jesus. Vinha gente com arma. Por exemplo, eu lembro de um senhor que ele chegou com uma peixeira de 13 polegadas lá e falou assim: eu estou bêbado, pastor. Eu não vou entrar aí não, porque eu estou com uma faca. Assim, vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. E quando ele veio, eu dei um abraço nele, ele começou a chorar, esse ficou marcado, sabe, na minha vida. E quando eu comecei a orar por ele, ele dobrou o joelho e pegou a faca e falou assim: a partir de hoje eu volto para Jesus. Ele falou: pastor, eu sou desviado, eu canto, eu louvo, mas eu sou desviado na bebida, perdido na bebida. E ali Deus começou a fazer a obra. Todo culto, 4 almas, 5 almas, 10 almas, 11 almas, 13 almas. Eu sei que, resumindo essa história que Deus permitiu acontecer na nossa vida, com um ano de igreja, que nós tínhamos aberto a igreja, com um ano de igreja, nós estávamos fazendo o primeiro batizado na Barra de Camaragibe, com 60 almas descendo as águas. Nossa, gente. 60 pessoas levantando a sua mão, se arrependendo dos seus pecados e descendo as águas para a remissão do pecado. Tem preço? Você acha que uma farda vale mais do que isso? Não. Você entende? Então, assim, eu obedeci à voz do Senhor. E ali nós começamos a fazer a obra de Deus, né? E a igreja foi só crescendo, e nós aumentamos mais um pouquinho, né? Colocamos algumas coisas novas na igreja, e Deus foi só trabalhando, e nós evangelizando. Então, assim, é Deus, Vinícia. É Deus. Deus só precisa de pessoas corajosas para que o nome dele seja glorificado. Às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, mas a Bíblia diz que a prata, o ouro pertence a Deus. Então, assim, Deus tem cuidado de nós. Aí, um determinado dia, né, o Alexandre me chamou, né, para conversar. Ele foi lá para congregar comigo, né, ele e a Sandra. E ele falou assim: pastor, o que é que o senhor acha de fazer aqui, de fazer uma banda de música? Eu tinha esse desejo, entendeu? Eu tinha esse desejo de ter uma orquestra, né? Eu falei assim: Alexandre, mas não dá, a banda não tem dinheiro. Eu falei assim: vamos correr atrás que a gente consegue. E ali eu falei assim: Jesus. Aí eu olhava, imagina, final de tarde no Nordeste, como é as ruas do Nordeste, né? É menino para tudo quanto é lado, né? Se você olhar, é menino correndo, não falta menino no Nordeste. E ali eu comecei a analisar e orar, você dá risada. Mas é sério, sabe, João? Porque assim, quando você está num lugar, você começa a olhar e observar: Deus, aonde eu posso ser útil para essas pessoas? As possibilidades, né? Sim, de onde. Né? Sim, eu comecei: Deus, onde eu posso ser útil para essas pessoas? Onde eu posso ser usado? Como eu posso ser usado para trazer essas pessoas para a tua presença? Tá. Fizemos uma reunião, não tínhamos dinheiro. Um fazendeiro me procurou, né? E ele falou assim: Gil, e ele é médico, né? Ele é formado e ele ajuda lá a sociedade. Ele falou assim: Gil, eu fiquei sabendo aqui da sua obra, muito amigo da minha mãe, né, o Lu. E ele falou assim: Gil, que trabalho bonito que você está fazendo aqui no Jagatá. Que obra linda que você está fazendo. Eu falei assim: como eu posso ajudar vocês? Nossa. Aí eu falei assim: a gente quer instrumento, a gente precisa fazer aqui uma banda e tirar esse jovem da rua. Aí ele falou assim: então faz um orçamento para mim, vê o que você precisa. Aí nós fizemos uma lista, aí depois de uns 20 dias ele chegou com 15 instrumentos. 15. Aí nesses 15 instrumentos começamos a trabalhar, né?
Fizemos a inscrição, na primeira inscrição ali, entre 90 e 100 pessoas que se inscreveram, de criança, o que tinha de criança na porta da igreja, né, querendo participar. Porque no Nordeste é o seguinte, o nordestino não pode ver uma lata batendo, né? Ele já quer, mas é verdade, entendeu? Porque ele gosta, o nordestino ele gosta de música, Gosta. né? Então ali, quando eu vi aquilo, no primeiro instante, eu me assustei. Para Assim, 15 instrumentos. Sim. Aí eu falei assim, Jesus, aí começamos a trabalhar. Aí, falei assim, olha, fiz uma reunião com os obreiros, falei assim, olha, eu não estou pedindo dinheiro a vocês, porque eu sei também que eles não tinham condições, né? Falei assim, eu não estou pedindo dinheiro para vocês, e vocês nunca vão me ver pedindo dinheiro na igreja, mas eu quero chamar vocês aqui para um desafio, para trabalhar para o reino, trabalhar na obra. Vamos fazer as coisas aqui, a gente vende pipoca, a gente vende, tem aqueles bolinhos que a gente chama de brasileira, vamos fazer brasileira, e saía pelas fazendas, né? A Grovilha, a gente ia para a Grovilha vender, e pegava roupa usada, ia vender bolo, saía vendendo bolo, batatinha frita, e começamos a juntar dinheiro. Falei assim, vamos comprar, compramos instrumento, fomos comprando e pagando. Um dia, um fazendeiro, tem muitas fazendas ali na região de Passo. Ele, através da mãe da Sandra, nós tivemos o primeiro contato. Falei assim, vem em Maceió para conversar comigo. E aqui a gente conversa. Aí cheguei no escritório dele, 1h, mais ou menos. 1h, mais ou menos. E ali, eu, a minha esposa e o Elinho. Sentamos na cadeira, aí deu 2, deu 3, deu 4, deu 5. Aí eu só via gente passando com mala para lá e para cá, né? Falei assim, agora vai chamar a gente, agora é a gente. Aí o Elinho olhava para mim e falava assim, pastor, a gente só sai daqui com uma benção, né? Falei, a gente só vai sair daqui com uma benção. E o meu celular descarregando, Juca, né? Estava descarregando ali no momento. Eu falei assim, Jesus, eu quero mostrar esses vídeos aqui para ele. Deu 6 horas, deu 7 horas. 8h da noite, ele nos chama. Veja só, de 1h. 8h da noite. A gente já tinha levado um chá de cadeira muito grande. Muito. E é outra lição que eu aprendo. Porque assim, para que você venha conquistar as coisas, é pela persistência. Tem coisas que nós conquistamos, pelo tanto persistir. Mesmo que pareça, por exemplo, demorar, mas você tem que entender que no meio dessa demora, você pode estar sendo provado em algumas áreas que é necessário. Então, eu coloquei aquilo no meu coração. Se Ele nos chamou aqui, é porque tem bênção para nos dar. Se Ele nos chamou para vir aqui e conhecer o projeto, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com alguma coisa. Aí cheguei, aí ele falou assim, aí, tudo bem, pastor? Tudo bem? Começamos ali, ele falou assim, rapaz, vocês estão aqui até agora. Eu falei assim, estamos aqui, firme e forte, mais nada, com fome, né? Meu Deus. Aí ele falou assim, mas vocês querem o quê para o projeto? Aí eu falei assim, olha, eu queria mostrar o projeto para o Senhor, mas o meu celular descarregou, não tenho um vídeo agora para mostrar para o Senhor, e nem foto para mostrar para o Senhor. Mas nós temos um projeto. Eu falei assim, não, eu conheço o seu projeto. Já me falaram do seu projeto. Até ele. Já me falaram do seu projeto. Mas vocês queriam quanto? Eu falei assim, olha, se eu falar o quanto, mas o quanto o senhor puder nos ajudar, se for 1.000, a gente agradece. Aí ele fez um cheque lá, esse aqui dá, na hora que eu olhei, R$5.000. Então, R$5.000, isso há uns 13, 14 anos atrás, né? Mais, né? Então, era um bom dinheiro. Aí ali, a gente saiu dando glória a Deus com o cheque, né? Já para trocar, dando glória a Deus. Aí, no outro dia, a gente já comprou caixa, já comprou atabaque, instrumento de percussão para o menino. Eu sei que levamos um carro topado de instrumento e ainda sobrou dinheiro para a gente fazer o uniforme das meninas, né? Da coreografia. E ali foi uma festa maravilhosa. E nós chegamos ali, Vinícia, na casa de 100 músicos, 100 pessoas, né? Tocando e com gesto. Então, assim, a gente viu a mão de Deus. A mão de Deus. Mas para que isso acontecesse, eu tive que renunciar. Tem coisas
para que Deus ele venha te abençoar e abençoar o Juca, vai ter coisa que vocês vão ter que renunciar. Você entende? Porque lembra que eu falei para vocês uns dias atrás assim que Deus não vai te pedir nada além daquilo que Ele já te deu. Sim. Renúncia. Então, quando nós renunciamos o quê? O eu. Paulo disse, não é eu que vivo mais. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim e habita em mim, já não faço mais eu as minhas vontades, mas agora eu faço as vontades daquele que me chamou. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós possamos estar disponível para Ele, para que nós possamos ser canal de bênção para as outras pessoas. E isso você pode ser, como vocês estão sendo aqui. Vocês entendem? Para muitos, alguns dizem assim, é meio que sem sentido, mas para Deus não. Para Deus Ele vê isso como um projeto. Você entende? Projeto como? De alguém sentar aqui nessa cadeira e falar do seu testemunho, falar do amor de Deus, falar que Deus ainda cura, falar que Deus ainda liberta, falar que Deus ainda salva, né? Falar que Deus ainda é Deus de milagre, que Deus ainda é o Deus das causas impossíveis. Então, isso daqui, para Deus, é uma ferramenta poderosa. Isso daqui, esse trabalho de vocês é uma ferramenta. O meu trabalho foi através de música, mas o trabalho de vocês é através de um canal, né, na internet para alcançar a alma, seja em Alagoas, em Pernambuco, em Mato Grosso, São Paulo. Aquele que esteja ouvindo, eles serão abençoados pela vida de vocês. Vocês entendem? Então tem várias formas hoje de fazer a obra do Senhor, não tem? Tem. Então, continue fazendo. E foi assim que eu continuei. As pessoas falavam assim, que loucura é essa? O primeiro ensaio, então, o povo, sabe, a mãe dos meninos, parecia que era uma festa lá no Jagatá, né? E o mercado do Elinho virou um ponto ali de encontro. As pessoas iam e a gente... O primeiro ensaio, então, foi maravilhoso, né? E terminava o ensaio, as pessoas vinham assim, pastor, nós estamos tão gratos pela sua vida. Nossa. Nós agradecemos tanto pela sua vida. Olha, o meu filho, depois que ele entrou no projeto, o senhor não sabe o quanto está sendo bom, porque as amizades que ele estava andando, nós sabemos. Então, ali, eu vi que eu estava sendo um canal de bênção para aquelas pessoas. Então, nós continuamos fazendo a obra. E ali, Deus começou a traçar outros caminhos para a minha vida e para a vida da minha esposa. Vocês saíram de lá e vieram para cá? Direto para cá ou foram mais para algum lugar? Aconteceu assim, Vinícia. Nós viemos para cá para descansar, porque até então, quando eu fui para o Nordeste, em 2013, de vez, eu não tinha saído nenhum momento para me descansar. A gente trabalhava constantemente na obra. Sim. E não saía para descansar. Não tínhamos obreiros, né, na época, até então, para assumir a obra, para que eu e a minha esposa pudéssemos sair para descansar um pouco. E ali nós fomos trabalhando no obreiros e em 2018 eu vim conhecer essa terra. A minha esposa Campo Novo do Parecis, terra das oportunidades, né? Então, assim, nós viemos para descansar. Passamos 12 dias aqui. E quando nós chegamos aqui, eu e a minha esposa, as pessoas começaram a nos procurar, sabe? Ia na casa da minha irmã e ali a gente orava por ela e ganhamos 6 almas. Nesses 12 dias, 6 almas. E eu comecei a dar estudo ali, falei assim, eu vim para descansar, né? Mas o senhor quer que eu trabalhe aqui, então nós vamos trabalhar. E ali nós começamos a fazer a obra aqui, né, em Campo Novo, eu e a minha esposa. E a minha sobrinha estava estudando na escola, no IF, né? IF.
E o meu cunhado falou assim, vamos buscar a Gleice e a Kelly? Eu falei assim, vamos, é bom que eu já conheço. Né? Era tempo de milho. Eu falei assim, não, vamos, a gente já passa na fazenda de tal fulano e já pede a ele milho e a gente já traz. Aí tá. Quando nós estávamos retornando, nós sofremos um acidente, né? O meu cunhado ele tinha um golzinho e eu fui buscar a minha sobrinha com ele. Na hora do retorno, uma carreta, o cara estava fazendo um teste numa carreta, né? E bateu na traseira do carro do meu cunhado. Até então eu tinha pensado que era o pneu que tinha estourado, né? E esse cara, ele jogou a gente, valeta fora, né? Caímos lá dentro da caixa d'água. E, para a glória de Deus, nós não nos ferimos, Deus nos guardou. E ali, quando eu cheguei em casa, que a minha mãe já estava nervosa, a minha mãe também veio, né, para descansar conosco, e já ficou nervosa, né, chorando. Aí a minha mãe falou, hoje era para ter velório aqui nessa casa. Nossa. Mas o Senhor nos guardou. Fizemos um culto em ação e em graça, né? Um culto maravilhoso esse que teve salvação de alma. E ali, eu olhei para minha esposa e falei assim, você está sentindo alguma coisa? Ela falou assim, amor, o meu coração está nessa cidade. Nossa. E eu falei assim, o meu coração também está. Então, assim, nós levamos para o pastor, né, o pastor presidente, e falamos a situação para ele. Sim. Falei assim, Gil, eu não gosto de transferir pastor, mas se você sentiu isso, então vai para o Nordeste, prepara, né, o obreiro, né, e você vai para Campo Novo. Isso foi em fevereiro, mais ou menos, fevereiro, março. Quando foi em junho para julho, nós voltamos para Campo Novo de vez. Né? Cheguei para a igreja, falei a situação, a igreja, logo no momento, não queria aceitar, não queria nos perder. E falei para ele, falei assim, Deus está nos levando para outro lugar. Sim. Mas vocês não vão ficar sozinhos, vai ter o pastor para cuidar de você. Eu me lembro que na despedida parecia um velório, sabe? Nossa. A gente só chorava porque a gente aprendeu a amar demais aquele povo, sabe? Amar mesmo. Como eu falei para vocês, a gente aprendeu a amar e ama até hoje. Mas Deus tinha um plano aqui para Campo Novo, né? Sim. Aí eu chamei a missionária Laine, mais o seu esposo, o pastor Nicinho, e falei para ele, falei assim, antes disso, eles ficaram lá em casa, e falou assim, o esposo dela, né? Falou assim, amor, já pensou se o pastor chegasse aqui um dia e falasse assim, Nicinho e Alaine, vocês vão ficar aqui nessa casa e vocês que vão ser o pastor da igreja? Isso eu não tinha contado para ele ainda. Nossa. Que a gente vinha para cá, entendeu? Quando ele contou isso foi no café da manhã, eu falei, pois bem, eu vou preparar vocês durante 2 meses, 3 meses, e nós estamos voltando, nós estamos saindo dessa cidade. Mas um pouquinho antes, Vinícia, uns 6 meses antes, mais ou menos, foi um pastor pregar de Curitiba, né? Lá na cidade, na igreja onde nós tomávamos de conta. Sim. E ele foi lá em casa tomar um cafezinho conosco, né? E a gente conversando, ele foi, deu aquele tapa pensei até que ele estava meio que brabo, e ele olhou assim para mim, para minha esposa. Assim diz o Senhor: eis que o teu tempo aqui acabou. É questão de tempo. Eis que eu tenho um povo grande para que você tome de conta. É questão de tempo só de você preparar tudo aqui. E eu estou te levando para uma terra que tu ainda não conhece. Nossa. E ali a minha esposa já começou a chorar, né? Meu Porque a minha esposa Deus. falava, eu sempre falava para ela, olha, Deus vai nos tirar daqui. E ela falava, não, Deus não vai nos tirar daqui, não. Né? E naquele momento ali, passou-se o tempo, se cumpriu a profecia. Nossa. Se cumpriu aquilo que Deus usou através do servo dele. Viemos para cá, sabe como? As nossas coisas deixamos tudo para a pastora Laine, não vendemos nada, viemos só com uns pratinhos velhos, umas panelas velhas e as roupas dentro de um carro que nós tínhamos, Nossa. né? E viemos embora. Aqui
moramos 7 meses com o nosso pai, comecei a fazer a obra na área da casa da minha irmã, né? E ali eu falei, Deus, e agora? Sem emprego, ia procurar emprego, aparecia emprego para a gente, mas nesse tempo, o que é que acontecia? Deus fazia prova, porque imagina assim, Vinícia, imagina que vocês são casados, abre uma oportunidade de emprego para você boa, só que aí você tem que escolher entre a igreja e entre o trabalho. Qual você vai ficar? Você entende? E eu falava para minha esposa, se eu tiver de escolher entre o trabalho e a igreja, é 1 milhão de vezes a igreja. Sabe? Então ali nós começamos a orar ao Senhor e Deus falou assim, não, eu vou te honrar. Começamos a obra na casa da minha irmã, começamos com 12 pessoas. Com um mês mais ou menos, mês, 40 dias mais ou menos, que tínhamos começado o culto, estava com aproximadamente aí umas 20 pessoas, mais ou menos. Aí alugamos um ponto, né? Sim. Ali na rua Ararazu. Alugamos um ponto para fazer os cultos. Eu falei assim, mas esse ponto, os irmãos falavam, mas pastor, mas por que um ponto tão grande como esse? Sabe? Quando a gente falava assim, dava aquele eco, né? Falei assim, eu também não sei, mas Foi o aquele Senhor... lá que a gente conheceu vocês lá. Isso, assim, então, o Senhor me mostrou esse ponto aqui. Ele não saía da minha cabeça. Procurei outro, estava com um ponto para assinar o contrato, ali perto do posto do combustível do Free, e eu estava já com o contrato para assinar. E o cara, você não vai assinar o contrato? Eu entreguei novamente, falei assim, olha, não é esse ponto. Nossa. Não é esse. Aí voltei, né? Conseguimos alugar esse ponto que nós estávamos anteriormente e começamos. Aí comecei a sonhar novamente, né? E ali, primeiro ano que nós fizemos o culto da igreja, primeiro ano, nós já estávamos com mais de 60 pessoas dentro da igreja. Né? Com o primeiro ano, eu não sei se vocês chegaram a ir no primeiro ano nosso, eu acho que a gente não... Eu acho que não, a gente não se conhecia. O coral participou lá no primeiro ano da Coprodia, e ali Deus cumpriu mais uma promessa. Só que eu tinha o desejo de trabalhar com o quê? Sempre com jovem. Né? E ali o Alexandre ficou no Nordeste, depois de 2 anos ele veio, né? E ele falou assim, pastor, vamos fazer a obra aí, vamos. Começamos a fazer a obra, e nesse meio tempo, Vinícia, nós fizemos um desafio para a igreja, compramos 15 mil reais de instrumento, né? Desses 15 mil, começamos a fazer inscrição. Vamos resumir, né, por causa do nosso tempo. Pode ficar à vontade. E nesse tempo, chamei para o desafio e a igreja topou. Né? Começamos a trabalhar. Vender pizza, vender feijoada, chegava na Coprodia, né, e vendia feijoada, saía vendendo feijoada para todo mundo, e tinha gente que falava assim, ô pastor, eu não vou estar na cidade, mas olha, já pode vender a minha e já pode contar com a minha ajuda. Tinha gente que doava o dinheiro, sabe? Assim, não, eu estou doando isso aqui, eu não quero a feijoada, que eu não vou estar na cidade, mas isso aqui é para o projeto, porque eu estou acompanhando vocês e eu estou vendo o quão lindo está o projeto que vocês estão fazendo. Aí começamos a fazer, recebemos ajuda, né, da Coprodia na época, pessoas, fazendeiros, começou a nos abençoar, algumas pessoas que nós fomos procurar, de primeiro momento, viraram as costas para a gente, né, até que então, depois de um tempo que a gente estava fazendo o projeto, né, conhecido, o projeto ficou conhecido, aí começamos a receber, por exemplo, ajuda, alguns vereadores, como o William, né, que nos ajudou muito e nos ajuda, né, até no dia de hoje. Joaquim também nos ajudou, sabe, o Marcelo, o Bugel. Então, assim, os vereadores, falando no geral, muitos vereadores abraçaram a causa, assim, não, pastor, nós queremos ajudar. Né? Faz o documento, na hora que o documento estiver prontinho, né, o CNPJ, nós queremos investir nesse projeto de vocês. E assim aconteceu. As coisas vêm hoje, para você ter a ideia, nós temos aí na casa de 1 milhão ou mais investimento em instrumento. Né? Nós temos um projeto, como eu falei para vocês, que ele não é conhecido só em Campo Novo do Parecis,
mas ele é conhecido, por exemplo, na região já de Mato Grosso, tá? Como venceu o concurso aí no ano passado, em primeiro lugar, né, no estado de Mato Grosso e Centro-Oeste. Então, assim, o projeto está conhecido. Hoje o projeto está uniformizado, mas o que é que eu vejo com isso? É a mão de Deus. Porque a mão de Deus, quando ela se estende para abençoar, e Deus falou para Josué: Josué, eu farei soprar o teu nome. O teu nome será engrandecido no meio da boca desse povo aí, dos cananeus, e eles verão que eu sou contigo. Então, assim, Deus tem feito. Começamos com 12 pessoas. Hoje, estamos na casa de 200 pessoas na igreja. Hoje, nós temos uma orquestra que toca dentro da igreja. Está com 50 pessoas tocando aí na orquestra, dentro da igreja. Hoje, nós temos um projeto social, que é para quem quer participar na sociedade, com aproximadamente entre 90 a 100 pessoas hoje. Esse ano vai aumentar mais, que estamos abrindo novas inscrições. Mas eu vejo que isso é Deus, Vinícia. É Deus. É a mão de Deus que está estendida para abençoar o seu povo. Amém. Pastor, eu queria que o senhor também deixasse um conselho, uma palavra para o pessoal que vai assistir, né, que está assistindo agora o nosso podcast. Qual é a palavra que o senhor possa deixar da parte de Deus para eles? A palavra que eu deixo para todos, em Salmos 37, ele nos diz assim: deleita-te no Senhor, pois Ele realizará todo o desejo do teu coração. E também, em Gênesis 37, nos fala de um sonhador, a história de José, a qual Deus deu um sonho para ele. Ele sonhou e, através desse sonho, ele se tornou aí governador. E dentro disso que eu falei para vocês, eu quero deixar uma mensagem para vocês que nos ouvem através da internet. Sonhe, se você tiver de sonhar. Acredite que aquele que um dia lançou a promessa para você, ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Né? Então, assim, eu vejo que Deus, ele lança a promessa. A Bíblia nos diz que pode-se passar os céus e pode-se passar a terra, mas esta palavra não passará. Então, se Deus um dia lhe lançou uma promessa, descansa nele, confia nele. Porque o que é que diz o Salmos 40 para nossas vidas? Esperei com paciência no Senhor. Há um tempo para as promessas de Deus se cumprir. Foi um tempo, perceba, que para que as promessas de Deus, o sonho de José, se tornar realidade, teve um tempo. Você entende? Teve um tempo. 13 anos de espera. Se você for olhar também a história de Davi, quando o profeta Samuel vai a ungir Davi para que ele fosse rei, ele teve que esperar aproximadamente também 13 anos de espera. Você entende? Mas ele confiou na promessa, ele confiou na palavra e ele esperou firme nisso. Então, qual é o segredo de ser vitorioso hoje? Qual é o segredo? É confiar em Deus. É ser obediente à sua palavra. Porque aquele que lançou a palavra, a boa semente, se você esperar, essa semente ela vai nascer. Então, Vinícia, que Deus abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Que Deus visite a sua casa, que Deus visite o seu celeiro, que Deus visite a sua família. Se alguém estiver enfermo, que a mão do Senhor possa alcançar a sua vida e que a tua saúde possa ser restaurada. Finalizando, Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza os projetos. Se você tem algum projeto que foi guardado, né, que foi engavetado, entregue na mão do Senhor, porque Deus ainda
faz grandes coisas para aquele que crê na sua palavra. Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, pastor, amém. Eu queria muito agradecer, primeiramente a Deus, né, pela sua vida, pela vida da sua família. O Senhor é bênção na minha casa, na minha família, o Senhor sabe, né? Intercessor. Amém. Tá? Tenham amigos assim. Tenham amigos que oram por vocês. Tenham amigos que te aproximam, né, de Deus. Muito obrigado. Sempre a porta vai estar aberta aqui para o Senhor sempre dar uma palavra aqui. Amém. Para a gente. Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilha esse vídeo, tá bom? Tá bom. E para finalizar, eu quero que o senhor... Começamos com a oração e quero que o senhor ore para a gente terminar também. Amém. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor e vamos estar entregando então todos os comerciantes dessa cidade. Amém. Todos os fazendeiros, né, que contribuem para o crescimento dessa cidade, para que aqueles que trabalham, né, nas fazendas, sabemos que eles levam o pão de cada dia. Nós temos amigos, né, fazendeiros que nós sabemos as labutas deles, as lutas deles. Sim. E que precisam colher. Então, nesse momento, eu quero convidar você, aonde você estiver, que você possa estar orando conosco. Eterno Deus, eu oro nesse momento como um servo teu. Eu venho te pedir de forma simples e humilde diante de ti. Visita agora, Senhor, cada fazendeiro, cada comerciante desta cidade. Que a tua mão esteja estendida, continue estendida sobre estes campos. E que esses campos, Senhor, nunca venham a ser estéril. Que esses campos sempre venham, Senhor, meu Pai, multiplicar, venha dar, ó Deus querido, o seu alimento, como 30 por 1, 60 por 1 e 100, ó Pai amado, para que aqueles que trabalham nessa terra, eles venham ser prósperos, venham trazer o alimento, o pão de cada dia. Eu venho te pedir, abençoe os fazendeiros desta cidade, abençoe, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, cada comerciante, cada trabalhador que precisa ganhar o pão de cada dia, eu te peço, abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Crendo nisso, já queremos te agradecer, porque eu bem sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que a oração abre porta onde não tem porta, e que a oração, Senhor meu Pai, move o seu coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.